Deputada Isa Pena pede nulidade de sessão do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, que negou o início do processo de cassação do delegado Olim. O repórter João Vitor Rocha está aqui com a gente, tem os detalhes da notícia. Isa Pena se sentiu ofendida com uma declaração do delegado Olim recentemente, não é, João? É isso, Adriana. O Conselho de Ética, ele anulou ontem, ele negou ontem, na verdade, por 6 votos a 4, esse pedido de abertura de quebra de decoro parlamentar contra o delegado Olim. E a deputada Isa Pena, que foi quem fez esse pedido para a abertura do processo de inquérito, ela alega que as falas de Olim foram machistas. A gente lembra que esta fala de Olim foi dada durante um podcast. Ele falou que Isa Pena teve sorte de ter sido assediada por Fernando Cury, naquele caso de meses atrás, quando o Cury acabou apalpando a Isa no seu seio, em pleno plenário da Alesp. Agora, esse pedido vai ser analisado pela parte jurídica aqui da Alesp e, se o pedido for aceito, a sessão for de fato anulada, será marcada uma nova sessão para ser feita uma nova votação. Se esse pedido for negado, está acabado, está arquivado esse processo contra o delegado Olim. A Isa Pena, ela alegou que as suas advogadas, elas não foram notificadas, então elas não sabiam da sessão, então ela, Isa Pena, não teve direito a fazer uma defesa adequada da sua situação. A gente só lembra, Adriana, que o delegado Olim, ele foi o relator do caso daquele processo que culminou com o afastamento do Arthur Duval. Ele pediu o processo, ele manteve o processo de cassação no Conselho de Ética, o seu relatório foi favorável ao processo de cassação, e em relação a Fernando Cury, ele voltou pelo afastamento de 180 dias. Então, há esse duplo sentido na sua posição, no caso de Cury e de Arthur Duval. Foi até um argumento dado por Arthur Duval, mostrando que ele só havia sido cassado por quem ele era, a não ser pelo que ele falou. Pelo menos esse era o argumento de Arthur Duval. Agora a gente aguarda qual vai ser essa posição do jurídico aqui da Alesp para definir qual vai ser o futuro desse processo contra o delegado Olim. Okay. Volto com vocês. Gente, acompanhe e segue no assunto, viu? Valeu, João. Girando um pouquinho aqui os nossos comentaristas. Amanda Klein, como vê esse caso? Acha que a declaração do deputado delegado Olim merece consequências, punição? Se sim, qual? Microfone, Amanda. A gente não está te ouvindo, mas agora sim, hein? Pronto. Estou reincidindo nesse erro, nesse equívoco, mas tudo bem. Tranquilo. Merece a pena mais gravosa possível. É impressionante como os nossos representantes no legislativo são machistas e misóginos. E impressionante que em pleno século XXI as mulheres ainda tenham que se deparar com esse tipo de declaração, né? No caso da Isa Pena, ela foi vítima 2 vezes. Primeiro, de uma agressão, de um assédio sexual do seu colega, Fernando Cury. Ele não foi cassado por isso, cumpre lembrar. E depois por uma declaração absolutamente machista, preconceituosa, fora de lugar, e que esconde, é hipócrita, porque esconde uma cultura, né, aí personificada pelo delegado Olim, de que a mulher se aproveita, primeiro ela é vítima do assédio, depois ela se aproveitaria dessa condição de vítima para ter algum ganho, algum lucro, algum bônus com isso. Então, quer dizer, veja só, é uma cultura machista 2 vezes, e de alguém que foi relator lá do processo contra Arthur Duval, que fez aquela declaração também horrorosa sobre as mulheres ucranianas, que são fáceis porque são pobres. É inacreditável que nesses últimos 1, 2 anos a gente tenha se deparado com tantas declarações machistas. E eu acho que cumpre lembrar o eleitor, e principalmente a eleitora, quem eles querem, quem eles querem eleger para as suas assembleias legislativas e como seus representantes. Zé? É inegável que estamos vivendo um novo momento e isso é inspirador. Quando eu cheguei aqui no Congresso Nacional, eu me lembro, no início da Constituinte, não havia banheiro feminino no plenário do Congresso Nacional. E as deputadas e senadoras constituintes reivindicaram isso e foram tratadas até com chacota. Mas houve uma reforma por conta disso e então foi colocado o banheiro feminino, para se ter uma ideia. E hoje a representação política não corresponde ao número de mulheres, né, e que as mulheres hoje são maioria já há bastante tempo de eleitores no Brasil e não representam. Então, a política, apesar do nome feminino, é uma atividade machista, uma atividade de homens, masculina, a atividade política. E há umas adaptações. E outra adaptações está no debate sobre o corporativismo. Isso era muito pesado em todas as assembleias,
câmaras de vereadores e aqui no Congresso Nacional. E esse corporativismo está dando lugar exatamente a uma atenção à sociedade, à convivência e a essa modificação. A gente vê claramente isso na Assembleia em vários pontos de gênero, enfim, vários aspectos estão sendo decididos e discutidos sobre esse manto aí contra o corporativismo. Mas é preciso dizer que a imagem de uma casa legislativa ou do executivo, né, está presa à sua gestão. E isso aí tem chamado a atenção para os cuidados com palavras e gestos, né? Mas aquele ato horroroso do deputado apalpando a deputada não pode ser configurado da mesma forma como uma pessoa que escorrega nas palavras horríveis ditas durante uma entrevista ou mesmo ali numa conversa informal vazada. Então, é preciso medir o que é cada ponto. E dizer que ela se aproveitou disso para se reeleger é esquecer que o eleitor dela, principalmente dela, é um eleitor de opinião. Não é bem assim. Mas é evidente que chama a atenção e isto é positivo. As pessoas que lutam por direitos, elas têm sim um lugar de destaque na política.